Esse senhor Edinaldo Freire Ferreira, chefe do tráfico de Conquista, depois de uma excelente operação feita pela polícia, conseguiram prender ele, mas aconteceu algo inusitado. O advogado dele alegou que, como ele tinha um filho autista, ele precisaria estar em casa cuidando do filho, certo? E o juiz, Luiz Fernando Lima, tem a foto do juiz, que eu acho importante mostrar a imagem do ser, né? Que é ali que vamos a ver. Ele liberou. Depois de anos de operação para poder prender o chefe do tráfico, ele liberou. Esse aí? Não. Próxima imagem. Esse aí? Não. Volta. Eu acho que não tá aqui, não. Então deixa essa imagem dele. Deu uma... Não, volta. Deixa essa imagem dele. Tá logo ao lado da imagem dele. Mas enquanto isso, eu vou conversando com vocês. Ele liberou ele para prisão domiciliar, para ficar em casa, certo? E, obviamente, o chefe do tráfico fugiu, né? Hoje ele está afastado, viu, esse juiz. Porque, por curiosidade, mês passado, também um réu alegou que tinha um filho autista e ele precisava cuidar. E o juiz negou. Mas quando é o chefe do tráfico da Bahia, ele libera o cara. Esse aí. Senhor Luiz Fernando Lima, do Tribunal de Justiça da Bahia. Perfeito. Perfeito. No momento ele foi afastado para investigações, viu, gente? Peraí, pronto. Agora é o juiz. Pronto. Esse juiz, ele contrariou a própria decisão dele que ele deu mês passado, com em outro caso, aí quando é um chefe do narcotráfico da Bahia, ele libera o cara. Foi afastado. Enquanto o nosso rei aqui, Jordan, vai colocando um artigo de uma lei que eu quero ler pra vocês, que nós vamos questionar aqui o seguinte: o juiz fez certo em liberar ele, um homem que tem um filho autista em casa, pra prisão domiciliar. Ele fez certo ou fez errado? A gente vai ler na lei. Nosso programa aqui é pra informar. Jordan, por favor, enquanto você vai colocando o linkzinho da lei que tá nos comentários, Vitor, pode ir comentando. Enquanto ele vai ajeitando ali, galera, eu vou trazer aqui algumas outras informações também. Nosso excelentíssimo aqui, ele trouxe a soltura do conhecido como Dadá, que é um dos maiores líderes da facção criminosa da Bahia, conhecida como BDM. Dadá que estava preso há apenas 26 dias. Como o Bruno mesmo citou aqui, houve toda uma operação, houve um trabalho, houve um custo, todo o esforço policial para trazer esse sujeito à justiça, foi colocado em prisão preventiva e por uma decisão num plantão judiciário ali da nossa excelência, Dadá foi posto em liberdade. Houve um recurso do Ministério Público logo após essa decisão, só que, obviamente, no momento em que ele obteve o direito à prisão domiciliar, o réu aproveitou a oportunidade para seguir seu caminho e novamente está foragido. Só um detalhe aqui que eu queria trazer. Segundo a legislação e a decisão que concedia esse benefício ao réu, Dadá teria direito ao benefício com a prisão domiciliar de estar segunda a sexta em casa até às 20 horas, não sair aos finais de semana, não estar armado, não beber, não usar drogas e nem frequentar festas. Eu queria conversar um pouco com o nosso ouvinte agora para fazer uma pergunta sincera. A gente está falando de um dos líderes de uma das maiores facções criminosas da Bahia. Realmente é cabível para um cidadão desse a justiça se manifestar de que ele não vai andar armado, de que ele não vai andar com drogas em festas e vai estar em casa aos finais de semana? É realmente uma pessoa extremamente confiável para assumir esse compromisso. Com toda certeza, o juiz tinha os seus fundamentos para tomar essa decisão contraditória, inclusive, com uma decisão que ele havia tomado há pouco. Só que outra coisa aqui, antes de Bruno entrar nos detalhes legais, que eu queria destacar, é justamente essa situação que a gente vive, não só na Bahia, mas no Brasil como um todo, de uma busca por um garantismo penal que muitas vezes perde a linha, exacerba o ponto. É claro que ninguém em sã consciência no século XXI vai aqui defender a arbitrariedade, a gente tem que ter um devido processo legal, há de se haver um processo justo que dê direito à ampla defesa, ao contraditório, mas o que existe hoje no Brasil é um garantismo penal às cegas, pelo menos de um olho, que só vê o direito do réu, os direitos e garantias de quem está sendo julgado e não vê os interesses da coletividade, da segurança, do direito à vida. E eu pergunto, realmente, um cidadão desse, como nosso excelentíssimo aqui, que com a caneta na mão, toma uma decisão dessa, para você que está aí na rua, para a pessoa que vai estar numa comunidade carente que de repente vira alvo de uma operação ali que se transforma num cenário de guerra, a rua em que a pessoa mora. Qual é a diferença de quem está com a caneta na mão e coloca na rua uma pessoa dessa estirpe e quem pega e trafica a arma, quem coloca a arma na mão dos traficantes? Hoje, se a gente for analisar na Bahia, Bruno, a gente tem uma realidade de que desde 2016
foram cerca de 26 mil prisões realizadas no nosso estado. E a gente teve ali em audiências de custódia, que foi justamente essa situação que está sendo tratada, cerca de uma liberação em torno de 60% dos casos. E isso é um número altíssimo. Só a título de comparação, o Rio de Janeiro tem um número pouco maior do que 30% de liberação dos presos provisórios nas audiências de custódia. Ou seja, a gente vive num estado que está batendo recorde de violência, que é noticiado todo dia situações calamitosas na segurança pública, e depois que a polícia tem todo o trabalho de prender, de levar à justiça, o que acontece com essas pessoas são postas nas ruas. A gente teve 2 situações tristíssimas recentes, envolvendo grandes casos de repercussão nacional na Bahia, como aquele atentado em Valéria, em que os réus envolvidos, os supostos atiradores, estavam usando tornozeleira eletrônica, ou seja, estavam sob uma suposta guarda da justiça, com um fuzil na mão, cometendo crime e ameaçando a vida dos baianos. Mas o juiz falou na carta que não podia portar arma. Não é claro. Exatamente. Se o juiz falou que ele não ia sair ao final de semana e não ia estar armado, pode confiar, é só o líder do BDM, com certeza ele vai cumprir as orientações do judiciário. Vamos agora para a lei, pessoal. O juiz, ele fez certo ou não? Isso que nós vamos analisar. Poderá o juiz substituir prisão preventiva para domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante, mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos e homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos. E adivinha, pessoal? O cara tem esposa em casa e tem filho, cuidando da criança. Então o juiz não apenas viola a lei porque a criança estava sob guarda de responsável legal, como também libera os maiores narcotraficantes de todos de graça. Porque a lei é, novamente, vamos bater de novo na tecla, eu gosto de falar questão do aborto, juízes não seguindo a lei do país. Sabe? E eu não estou falando mal da classe dos juízes. E justamente nosso próximo convidado provavelmente vai ser um juiz que nós temos muito mais bons juízes do que maus juízes. A parte do o judiciário brasileiro trabalha muito. Infelizmente, como tem os juízes ruins, os juízes bons têm que trabalhar muito mais por causa deles. Então a gente vai trazer aqui bons juízes, explicar os problemas que eles passam, as situações também, para vocês compreenderem a situação de quem tem um trabalho digno e leva a sua profissão com seriedade. Exatamente. E é uma situação que realmente, infelizmente, chama a atenção pelo mal, né? Uhum. A gente vê aí um destaque que realmente é uma situação que nem mesmo em filme a gente acreditaria estar vendo. Parece uma situação ali de um cenário de Gotham, uma coisa que o Coringa estaria subornando os juízes da cidade. Mas é uma situação que infelizmente aconteceu e aconteceu aqui na Bahia. A gente teve no estado que tem os maiores índices de criminalidade, um dos maiores líderes de uma grande facção criminosa sendo solto após 26 dias de prisão por um erro judiciário. Isso é absurdo. Vamos